Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos a falar sobre as cartas às 7 igrejas que estão transcritas ali no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Então, ore ao Senhor, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, vem conosco, vamos falar sobre a carta para Éfeso. Éfeso quer dizer escolhido, a palavra Éfeso significa escolhido ou desejado, na verdade. Né? Era uma cidade que João conhecia muito bem. João passou seus últimos anos em Éfeso e ela inicia, então as cartas iniciam exatamente aqui. Ó. Éfeso fica nesta localização aqui. Paulo também passou tempo da sua vida em Éfeso, passou 3 anos da sua vida em Éfeso, mais ou menos em 50 depois de Cristo. Nesta época, Paulo morou ali. Éfeso era a capital romana na Ásia, vamos dizer assim. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Isso se eu considero Roma como a capital do Império Romano, uma das grandes cidades, e uma cidade enorme chamada Alexandria, que havia sido formada, construída em homenagem a Alexandre o Grande, que fica no Egito. Então, depois destas grandes duas cidades, nós temos Éfeso, portanto, era uma cidade muito importante. Naquela época, ela estava com mais ou menos 250 mil habitantes. Portanto, era uma cidade de respeito. Até para os nossos dias, é considerada uma cidade grande. A principal deusa daquela região é a deusa Ártemis, também conhecida como deusa Diana. Então, ela tinha um nome grego e um nome romano. Então, ou Ártemis ou Diana. E ela era tão importante que a cidade vivia em torno do seu culto. O templo de Ártemis, aqui nós temos um desenho mostrando o templo, era uma das chamadas 7 maravilhas do mundo. Imagina, era enorme. Em Atenas existia um outro templo chamado Partenon, que era uma congregação, né? Era, na verdade, era um local de um templo que era dedicado aos deuses gregos. Este templo de Ártemis era 4 vezes maior que o templo de o Partenon de Atenas. Então faça a ideia do tamanho desta obra. Né? E ele era dedicado então à deusa Diana ou Ártemis. Havia uma adoração também ao imperador Domiciano. Por que isso? Porque os imperadores romanos, depois de uma certa época, eles não eram mais considerados representantes de Deus na terra, não eram mais considerados filhos dos deuses, mas eles se consideravam o próprio Deus na terra. Então, eles se colocavam como deuses na terra. E aí haviam cultos, haviam toda uma parte de adoração a estes imperadores, inclusive Domiciano, que foi um dos grandes perseguidores da igreja cristã. Havia neste local uma estátua de Domiciano com mais ou menos 8 metros de altura. Portanto, era uma cidade muito idólatra e importante para o Império Romano. A igreja que estava colocada neste local, ela recebeu um elogio nas escrituras, um elogio na carta, né, endereçada a Éfeso. Ele dizia assim
que a igreja não aceitava falsos cristãos e ensinos heréticos. Então havia aqui um aspecto muito positivo. Apesar de ser um centro idólatra, apesar de ser um centro de culto idólatra, ele não aceitava estes ensinamentos heréticos, estes ensinamentos falsos. Esses ensinamentos eram quais? Principalmente ministrados por um grupo de gnósticos. Esses gnósticos, eles tinham uma visão deturpada da palavra de Deus, eles tinham uma visão deturpada das coisas. E dentre eles, os seguidores chamados nicolaítas eram os piores, né? Nesta cidade eram os piores. Então eles tinham dois pontos de vista heréticos, dois pontos de vista de heresia. Primeiro, que o corpo físico não tinha relação com o corpo, com o espírito. O espírito é uma coisa e o corpo físico é outra coisa. Isso significava dizer que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo físico, que isso não tem influência nenhuma no meu espírito. Olha a abominação que eles ensinavam. E um segundo ensinamento é que a salvação não vinha de Jesus, a salvação não vinha na fé, a salvação vinha do conhecimento. Por isso eles eram chamados de gnósticos, porque gnosis queria dizer conhecimento. Então, se eu fosse iluminada por esse conhecimento, eu seria salva. Eu não preciso de Jesus. Esse era o ensinamento. E estes não eram aceitos pela igreja de Éfeso, por isso que eles são elogiados. Entretanto, existe um ponto negativo. O ponto é de que aquele amor inicial, aquela primeira paixão em relação a Deus, em relação às pessoas, estava esfriando. Então, era necessário que se observasse isso para que não se caísse numa heresia, para que não se desviasse da palavra de Deus. Então era necessário voltar ao primeiro amor em relação a Deus e era preciso demonstrar isso em relação aos seus companheiros, aos seus irmãos. A mensagem então que fica aqui para nós, para esta igreja e para as igrejas, inclusive a nossa igreja, é de arrependimento. Então, arrepende desta falta de amor, desta falta de consideração. Por quê? Porque Jesus em breve vai voltar. E quando ele voltar, o castiçal, que é a luz, que é a iluminação, vai ser retirada. E hoje, como está Éfeso? Como está a igreja de Éfeso? Em verdade, a cidade está abandonada. O que os amados veem aqui são os restos da cidade. Foi o que sobrou. Foram esses escombros da cidade que foi destruída em 1090 depois de Cristo. Então, quase 1000 anos depois da carta, ela foi destruída pelos muçulmanos, grandes perseguidores da igreja cristã. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore que foi negada a Adão e Eva, aquela árvore que era guardada pelo anjo com espada de fogo desembainhada. Esta foi acessível através da obra salvífica de Jesus. E aqui a nossa recomendação na carta do Apocalipse é que arrepende-te, porque ao que vencer, comerá da árvore da vida. Amém, amados? Bons estudos.